Uma vez me convidaram para falar sobre preparação para o climatério e menopausa. Eu achei muito interessante a proposta, gostei do tema, pois penso que depois que chegarmos ao climatério e à menopausa, não vai adiantar fazer muita coisa para minimizar os estragos que adquirimos ao longo da nossa vida. Menopausa é o nome que damos à última menstruação. Mas não é um processo natural, não é um processo fisiológico. Então, por que se preparar? Por que tratar? Muita gente faz essa pergunta. É um processo fisiológico, sim. Quando a mulher chega a essa idade, os ovários param porque ela não vai mais ovular, não vai mais ter filhos, isso é normal. Mas o quadro de deficiência hormonal pode provocar alterações que levam a muitas doenças. A falta do estrogênio após a menopausa é a principal causa dessas alterações, dessas doenças. Essas doenças comprometem o sistema ósseo e o sistema cardiovascular. As ondas de calor, falta de sono, aumento do suor, palpitação, nervosismo, irritabilidade, depressão, ressecamento vaginal, diminuição do apetite sexual são sintomas que incomodam, mas o mais importante é a linguagem que estão querendo nos dizer. Eu estou com deficiência estrogênica e essa deficiência pode levar às doenças que já falei aqui. Estudos recentes mostram também que a falta do estrogênio pode favorecer a doença de Alzheimer, com perda progressiva e total da memória. Por que preparar-se para o climatério? Porque é importante chegarmos lá quando apresentamos ainda muito a oferecer à sociedade, aos nossos filhos, às nossas famílias e principalmente a nós mesmas, com saúde total e ótima. É agora que devemos nos ocupar em fazer alguma coisa, prevenir os males que acontecem nessa idade. A mulher que chegar ao climatério gozando de boa saúde terá condições de encher de vida os seus anos e das pessoas que a cercam. A diminuição do estrogênio faz com que as mulheres fiquem mais vulneráveis às doenças cardiovasculares. Estudos mostram que as mulheres nesta fase têm uma chance muito maior de sofrerem ataques cardíacos ou doenças do coração, principalmente porque essa alteração provoca o desequilíbrio entre as gorduras no sangue. Essas doenças são principalmente o infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral, que são a maior causa de morte nas mulheres após a menopausa. O estrogênio é responsável pela fixação de cálcio nos ossos. Depois da diminuição dos hormônios sexuais femininos, existe uma grande taxa de perda óssea, em geral de até 3% ao ano após a menopausa. De modo que, nesse ritmo, quando a mulher chegar numa idade mais avançada, ela pode ser portadora de osteoporose, o que implica em maiores chances de aparecimento de fraturas ósseas e as complicações, que diminuem a qualidade de vida da mulher, podendo levar até mesmo à morte.
O uso da terapia de reposição hormonal feita por médico capacitado consegue evitar o aparecimento de osteoporose na grande maioria dessas mulheres. O que é osteoporose? É uma doença lenta e progressiva. Ela é metabólica, sistêmica e compromete todos os ossos. Aumenta a cada ano, trazendo as suas consequências morbidade e mesmo mortalidade. Nessa figura, à esquerda, pegamos um pedacinho do osso do fêmur e ampliamos. Aqui no meio é um osso normal e à direita é um osso com osteoporose. Então, ele fica cheio de buracos grandes e muito fraco. A melhor forma de prevenir as complicações dessa doença é a prevenção. Calcula-se que a proporção da osteoporose para homens e mulheres seja de 6 mulheres para um homem a partir dos 50 anos e 2 para cada um acima de 60 anos. Aproximadamente uma em cada 3 mulheres vai apresentar uma fratura óssea durante a vida. Uma mulher que fratura um osso e que tem osteoporose dificilmente conseguirá recuperar, pois falta matriz óssea. A coluna com a idade vai sofrendo inúmeras microfraturas, ocasionando a curvatura da coluna característica das mulheres mais idosas. As fraturas relacionadas à osteoporose pós-menopáusica são geralmente as das vértebras já ditas anteriormente, seguindo-se das do punho e as do colo do fêmur. Pode-se dizer que mais de 50% das mulheres acima dos 65 anos sofrerão uma dessas fraturas, e o risco de uma mulher ter uma fratura secundária à osteoporose é de 30%. Por sermos mulheres, já temos o fator hereditário de risco para a osteoporose. O segundo é envelhecer, ter um corpo pequeno, ser de raça branca ou asiática e ter uma história familiar de osteoporose. As mulheres têm uma probabilidade 4 vezes maior que os homens de desenvolver osteoporose, em função da diminuição de hormônios sexuais femininos após a menopausa. Apesar disso, alguns procedimentos podem ajudar a evitar a osteoporose, tais como a exposição ao sol e o cuidado da dieta alimentar. Alimentos ricos em cálcio. É muito importante ter conhecimento dos ladrões de ossos. Eles agem sem que a gente saiba. Álcool em excesso. Café, mais de 6 xícaras por dia. Brasileira é danado para tomar o cafezinho. Chá, chocolate também em excesso. Coca-Cola e outras colas semelhantes. O cigarro, nem se fala. E alguns medicamentos que a gente tem costume de tomar,
como remédios para dor de cabeça e para gripe. Como preparar-se para a menopausa? Ir ao ginecologista pelo menos uma vez ao ano durante toda a vida e seguir suas recomendações. Estar ciente do que está ocorrendo com seu organismo. Manter sob controle o seu ciclo menstrual, marcando os dias de chegada das menstruações, sua duração e características. Cuidar da alimentação e praticar uma atividade física. Quando preparar-se? Desde cedo. Ainda meninas, devemos iniciar o nosso tesouro ósseo, pois quanto mais ricas chegarmos ao climatério, melhor padrão ósseo teremos. Uma das maneiras de evitar a osteoporose é aumentando a massa óssea na infância e adolescência. O exercício rigoroso nestas idades é muito importante, pois favorece o aumento da massa óssea e poderá reduzir os riscos de aparecimento de osteoporose em idades mais avançadas. Se a atividade física já for parte da vida da mulher, deve ser mantida, ou então iniciar um programa incluindo uma atividade eficaz nesse período. A melhor atividade para a mulher nessa idade e também para o idoso é a caminhada. Pois a caminhada é um exercício aeróbico, pois oxigena os pulmões, consequentemente todo o organismo. É um exercício natural e trabalha toda a musculatura que massageia o esqueleto, promovendo a fixação de cálcio nos ossos. É insubstituível e promove um funcionamento excelente das três bombas sanguíneas que possuímos, o coração e as duas panturrilhas. A força muscular sobre os ossos, quando praticamos exercícios, constitui o estímulo fundamental para a manutenção e o aumento da massa óssea, pois massageiam os mesmos. Exercícios na água, como hidroginástica e natação, não trazem esses benefícios, pois a força muscular é minimizada pela água. A terapia de reposição hormonal, ou TH, protege as mulheres no climatério contra os problemas cardiovasculares e a osteoporose. É feita para amenizar esses males e os sintomas indesejáveis. As mulheres que não podem usá-la podem usar outras medicações que diminuem os efeitos desagradáveis. Muitas vezes, a osteoporose é diagnosticada por médicos ortopedistas, reumatologistas, clínicos gerais, geriatras ou outras especialidades. Mas quando for indicada uma terapia hormonal, o ginecologista deve ser procurado para prescrevê-la. Só o ginecologista tem condições para verificar se a mulher pode ou não receber hormônios e como a reposição deve ser feita. A deficiência estrogênica leva ao afinamento da pele e mucosas de todo o corpo da mulher, interfere nos cabelos e unhas, tornando-os mais ressecados e quebradiços. A terapia hormonal reverte parte dessas alterações ou pelo menos não deixa que piorem, promovendo o aumento da quantidade de colágeno e hidratação. A SOBRAC, Sociedade Brasileira para Estudos do Climatério, tem como meta melhorar o bem-estar orgânico e emocional da mulher climatérica, sem criar novos problemas em substituição aos solucionados, ou seja, melhorar a qualidade de vida da mulher
e evitar efeitos colaterais indesejáveis. Saúde tanto física como mental. Então, o que fazer? Durante toda a vida, ter uma dieta rica em cálcio e vitaminas, fazer controle ginecológico anual, ter uma atividade física para manutenção da massa óssea e do aparelho cardiovascular e evitar os ladrões de ossos. Estar atenta ao início dos sinais que possam significar deficiência estrogênica. Como conseguir saúde mental? Pratique atividades físicas regularmente, mantenha uma alimentação balanceada, tente reduzir o estresse diário. Se precisar, procure fazer massagens e terapias para relaxar. Mantenha o controle da respiração para reduzir as reações do sistema nervoso. Ocupe a cabeça com bons pensamentos, procure ter uma boa noite de sono. Portanto, aliar a atividade física, cuidados para diminuir o estresse. Muitas mulheres veem sua última menstruação com terror. Acham que vão começar a sofrer, envelhecer, ficar doentes. Mas seguindo as orientações e encarando a menopausa como um acontecimento normal, como uma nova fase da vida, buscando manter a saúde, ajudamos a continuarmos de bem com a vida. A felicidade não deve dissipar-se junto com o vício da mocidade, mas sim consolidar-se na educação, na estabilidade emocional e na sabedoria trazida pelo tempo e ajustada ao outono do corpo, que se manterá, como na juventude, apto e saudável.